Bom, meus irmãos, eu quero compartilhar com todos. Eu quero começar aqui uma série de estudos sobre a vida de alguns homens de Deus que viveram na história da igreja. Então, eu quero compartilhar um pouco sobre a vida, sobre o cenário de alguns homens que viveram no decurso da história da igreja. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos e estudar com os irmãos um pouco sobre a vida de George Whitefield, né? Um grande homem de Deus que viveu no século XVIII. E eu quero estudar um pouquinho aqui com os irmãos, trazer algumas reflexões. Eu tenho um livro aqui, onde eu estou estudando um pouco sobre a vida desse homem de Deus, e eu quero ler algumas partes desse livro, depois eu mando aqui a foto do livro, se alguém se interessar, mas eu quero focar aqui no cenário que esse homem enfrentou, o cenário que esse homem viveu na história da igreja e sobre a vida desse homem de Deus na presença dele, e já também contrapor os nossos pontos, a nossa realidade, né? Cruzar a nossa realidade com a dele, se há alguma coisa igual, se não há, colocar alguns pontos. Em algumas segundas-feiras aqui, eu quero colocar a vida de alguns homens aqui de Deus em xeque com a nossa realidade. Porque nós temos que ter história, nós temos que ter raízes e nós temos que também contrapor os pontos, nós temos que olhar para o passado e analisar e até se inspirar sobre esses grandes homens que já viveram na história da igreja e buscar isso como base, como norte para a nossa vida, tá? Então, eu vou ler algumas partes do livro aqui e vou comentar com os irmãos. Você que pode e quer anotar alguma situação, pode ficar à vontade. Nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Muito bem. Se o autor diz assim: se eu pudesse ser qualquer figura da história da igreja, desejaria ser George Whitefield. Digo isso não por sua grande habilidade de oratória, nem sua fama mundial, mas principalmente por seu ardente zelo evangelístico. Preeminente Whitefield instilou em mim uma paixão pela pregação. Fui motivado a buscar maior ousadia pela verdade por meio de Martinho Lutero. Adquiri maior desejo de pregar a Escritura de maneira sequencial e expositiva através de João Calvino. Eu fui desafiado em termos de disciplina na vida cristã por meio de Jonathan Edwards. Aprendi a necessidade de um intenso foco no Evangelho em cada sermão através de Charles Spurgeon. Mas quando chego a George Whitefield, eu sou cativado por seu zelo ímpar na proclamação da mensagem do Evangelho até os confins da terra. Antes de nós falarmos de George Whitefield e examinar a vida e o ministério desse homem extraordinário, vamos estabelecer o ambiente histórico no qual ele viveu. Irmãos, prestem muita atenção, porque agora o autor vai montar o cenário que George Whitefield viveu. Um pregador do evangelho proeminente, proativo. Veja o cenário que ele surge. Porque quando nós vemos grandes homens da história da igreja, a gente pensa normalmente assim: mas foi num ambiente muito bom, né? Foi numa época muito boa, foi num ambiente maravilhoso, tudo ajudando, né? Tudo colaborando. Então, vamos ver aqui agora o cenário que George Whitefield aparece na história da igreja. Para o mundo da língua inglesa, o século XVIII foi um período monumental de despertamento espiritual. Martin Lloyd-Jones chamou esse tempo de a maior manifestação do poder do Espírito Santo desde os dias apostólicos. Essa era provou ser tempo sem precedentes de esforços evangelísticos e renovação espiritual. Seus efeitos se estenderam por 2 continentes e foram especialmente dramáticos.
dada a letargia espiritual que permeava a igreja e a cultura da época. Esse tempo provou a nada menos por uma segunda reforma. Desde o século XVII, a pregação do evangelho havia se esfriado em toda a Europa, mais especialmente na Inglaterra. A igreja estatal já estava em declínio espiritual. O presbiterianismo havia se enfraquecido. Os batistas gerais começaram uma escorregadia descida do arminianismo para o unitarianismo. Depois nós vamos estudar sobre isso aqui. Diversos fatores causaram tais dias de sequidão. Muitas igrejas não exigiam mais uma membresia regenerada e eram descuidadas quanto a quem admitiam a mesa do Senhor. O puritanismo sofreu um golpe devastador. Quando o parlamento aprovou o ato de uniformidade em 1662, que dividiu permanentemente a Igreja da Inglaterra de todas as demais igrejas protestantes, dali em diante conhecidas como dissidentes. Debaixo de Carlos II, esse decreto determinou uma forma mais católica de orações públicas, o sacerdócio, os sacramentos, os ritos da Igreja da Inglaterra. Pastores puritanos foram obrigados a abandonar as suas ordenanças originais e serem reordenados sobre essa nova forma de igreja de Estado. A crise se fomentava, chegou ao ápice em 24 de agosto de 62, no dia de São Bartolomeu, quando 2.000 ministros puritanos foram enxotados de suas igrejas. Em um só dia, a maior geração de pregadores do Evangelho foi despedida do púlpito e proibida de pregar. Esses pastores puritanos sofreram restrições ainda maiores com a aprovação do ato de Conventicle em 1664. Foram banidos da pregação em campos ou condução de cultos particulares, adoração de lares paróquios. Restrições ainda maiores vieram com o ato das 5 milhas, em 1665, que proibia os pastores expulsos de chegar mais perto que 5 milhas de suas antigas igrejas, bem com que qualquer cidade ou vilarejo em que tivesse pastoreado anteriormente. Deixa eu abrir um parêntese aqui para comentar com vocês esse cenário. Eu não sei se vocês captaram aqui, mas houve um declínio do evangelho no século XVII. Todo mundo sabe aqui que no século XV houve a Reforma Protestante e um avivamento que prosseguiu essa reforma protestante. Então, os séculos que vieram após, vieram pregadores, vieram os puritanos, pregadores fiéis à palavra do Senhor, que levavam a palavra de Deus acima de tudo, que pregaram o evangelho. Só que o cenário que o autor está me dizendo aqui é que a igreja começa a ser perseguida, o puritanismo começa a ser perseguido, as igrejas se tornam liberais. Qualquer um pode subir no púlpito, qualquer um pode pregar, qualquer um pode fazer, qualquer um pode acontecer. Irmãos, o que acaba com a igreja não é falta de bons pregadores, o que acaba com a igreja não é falta de pessoas famosas, o que acaba e extermina com a igreja é pecado nos altares, pecado liberado no seio da igreja. O pecado começou a tomar conta da igreja, as pessoas foram deixando, e olha o cenário que nós acabamos de ler aqui. Pastores puritanos foram enxotados dos púlpitos, foram excluídos das igrejas, foram tirados dos altares. E olha, a última coisa que eu li aqui foi o ato das 5 milhas, em 1665, que esses pastores que foram tirados dos altares, eles foram proibidos de chegar 5 milhas de distância da sua igreja, da sua antiga paróquia, de onde eles estavam, do ambiente que eles estavam. Essa perseguição aconteceu por toda a Inglaterra. Aonde havia alguém fiel foi perseguido. Aonde havia alguém que servia a Deus, que pregava a palavra, ele foi perseguido. Olha o cenário que estava vindo no século XVII. Vou continuar. Essa perseguição foi retirada em 1689, no ato de tolerância sobre Guilherme Maria, William Mary, mas até chegar esse tempo, a maioria dos principais pastores puritanos já havia morrido. Proibidos de serem enterrados em cemitérios adjacentes às igrejas inglesas. Até enterrado o sujeito não poderia.
Muitos pastores puritanos foram sepultados em cemitério separado, não conformista, em Burial Fields, fora de Londres. Incluídos nesse cemitério desprezado estavam os pregadores de renome John Bunyan, John Owen, conhecidíssimo, Isaac Watts, Thomas Goodwin, considerados párias indignos. Esses homens de Deus eram sepultados fora dos limites da cidade. A influência puritana havia declinado fortemente. Ao mesmo tempo, muitos púlpitos anglicanos, altamente estimados, ensinavam uma corrupção moralista e legalista da justificação pela fé. Tal declínio doutrinário deixava a igreja inglesa com pouco apetite pela pregação da palavra. Havia desvanecido qualquer interesse pelos perdidos. Como os apóstolos no jardim do Getsêmani, os pastores ingleses tinham deixado de vigiar e eram acalentados em profundo sono. As convicções bíblicas foram substituídas pelas filosofias seculares prevalecentes. Havia verdadeira fome na terra por ouvir a palavra de Deus. Foi nesse vazio espiritual que Deus levantou o evangelista inglês George Whitefield. Como um raio vindo do céu sem nuvens, Whitefield subiu ao palco mundial como o mais eloquente arauto do evangelho desde os dias do Novo Testamento. Deus deu poder a Whitefield para se tornar como uma lâmpada de chamas fortes, colocada sobre uma montanha, no meio do negro império de Satanás. Essa figura poderosa, de incomum fervor evangélico, encabeçou um ressurgimento cristão sem precedentes. Sua retumbante voz foi catalisadora de despertamento espiritual, à medida que sua pregação tomou conta das ilhas britânicas, como tempestade dando choques elétricos em colônias americanas. Através do seu zelo evangelístico, Whitefield atiçou as chamas do avivamento, até que se espalhassem no coração de incontáveis homens e mulheres. Pode-se afirmar que, mediante a sua pregação, as ilhas britânicas foram salvas da sua equivalente à Revolução Francesa, e do outro lado do Atlântico, uma nação nasceria com o despertar de sua proclamação do Evangelho. Irmãos, eu vou abrir outro parêntese aqui. Olha o cenário que eu narrei para vocês. Pastores sendo perseguidos, a igreja abrindo mão da pregação da palavra e a cada dia entrando, né, nessa área filosófica, nessa área, o que hoje nós estamos chamando de coach. Né? Hoje nós estamos chamando de coach. Nós estamos chamando de pessoas que simplesmente vão tomar os púlpitos para fazerem palestras, para falarem acerca de 3 passos de vitória, 5 passos para tornar rico, 4 passos para vencer na vida. Irmãos, nada pode tomar o púlpito da igreja a não ser a palavra de Deus. Nada. O centro da igreja é a palavra de Deus. O centro do culto é a palavra de Deus. Irmãos, eu sou maravilhado, eu sou feliz, eu sou empolgado com um louvor que adora, que chama a igreja para adorar, que toca o povo com adoração, uma adoração sincera, pura. Isso é lindo. Mas o centro do culto é a palavra de Deus. O que muda vidas não é um louvor, não é um hino bem cantado, é a palavra de Deus. O que muda a vida, o que tem poder para libertar, para mudar, que é luz para o caminho e lâmpada para os pés, é a palavra de Deus. Esse ambiente que eu acabei de narrar, e parece que é sempre assim, né? É sempre num ambiente catastrófico, é sempre num ambiente difícil, é sempre num ambiente complicado, é sempre num ambiente difícil que Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, tomados pelo Senhor. É sempre num ambiente complicado que Deus levanta homens cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu quero compartilhar nesse primeiro momento para que você entenda
que o cenário não era dos melhores e não vai ser para nós, do mesmo jeito que não foi no século XVII, não foi no século XVIII, não foi no século XIX, não vai ser agora. Não espere você que Deus vai levantar a nossa vida, a minha vida, a sua vida, em ambientes favoráveis, em ambientes tranquilos. Tá tudo dando certo, pastor. Tá tudo fluindo, maravilha, então agora Deus vai me levantar. Não, é quando tudo tá dando errado, é quando o diabo tá se levantando, é quando o inferno tá vencendo, é quando o mal está ressurgindo. É nesse cenário que Deus levanta homens e mulheres com uma voz profética. É no vale já morto, com ossos sequíssimos espalhados. É nesse cenário que Deus põe um profeta para profetizar a vida lá no meio. O estudo que eu tenho para trazer nessa noite, citando a vida de George Whitefield, é que Deus levanta pessoas em cenários ruins, em cenários complicados, aonde não há mais esperança, aonde não há mais vida. É nesses cenários. Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente fala muito de avivamento, o nome da nossa igreja é Aviva, então a gente fala assim, nossa meu pai, avivamento, que maravilha, aviva a tua obra. Qual que é o cenário que Deus traz avivamento? O cenário que Deus traz avivamento é um cenário de morte, porque o termo avivamento, aviva, é doação de vida. Quando Deus está doando vida para uma pessoa, ou Deus está doando vida para uma igreja, é porque essa pessoa, ou essa igreja, ou esse povo está perto da morte. Deus não vai doar vida para quem já está vivo. Deus não vai doar vida para quem está muito bem. Quando Deus doa a vida para alguém, quando Deus aviva, é porque essa pessoa está perto da morte. E a gente pensa que cenário de avivamento é vitória, é um povo buscando, orando, eu quero um avivamento e tal. O cenário de avivamento é prova, é morte, é dificuldade, é justamente em resposta à frieza espiritual que Deus traz avivamento, em resposta à morte espiritual que Deus aviva. Então, se Deus traz um avivamento sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre uma igreja, sobre um povo, é porque esse povo está perto da morte. Aí vem Deus e levanta pessoas para avivar. Deus doa vida, Deus levanta, Deus ressuscita aquele povo, sendo cheio do Espírito Santo. Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre George Whitefield, porque eu quero tocar num ponto aqui com os irmãos. Eu li esse livro há alguns dias e eu quero tocar num ponto aqui com os irmãos que eu acredito que até o fim dessa aula você vai ver a diferença da minha vida, da sua vida, para a vida de George Whitefield. Até o final dessa aula, você vai falar assim, meu Deus, eu achei que eu estava fazendo tanto para a tua obra, e eu vou citar algumas coisas aqui da vida de George Whitefield, porque eu fiquei envergonhado quando eu li isso aqui. Eu fiquei envergonhado quando eu li a vida de George Whitefield. Eu confesso para os irmãos, para quem vai ouvir no Spotify, para quem está aqui na aula, eu confesso que eu fiquei envergonhado, e eu falei, Jesus, Senhor, me perdoa que eu não estou fazendo nada para a tua obra. Vou ler mais um pouquinho aqui. Alcançando de um lado a outro do Oceano Atlântico, o ministério expansivo de George Whitefield permanece inigualável até os dias atuais. Implacável em seu ímpeto e fervoroso de alma, esse grande itinerante foi o instrumento escolhido nas mãos do nosso soberano Deus para o ajuntamento de intocáveis milhares ao reino de Deus. Atingindo as ilhas britânicas de Londres e de Edimburgo, as colônias norte-americanas de Boston até Savannah. Esse arauto ungido do Evangelho foi a força por trás do movimento evangélico britânico e do primeiro grande despertamento. Existiam outros pregadores ao ar livre antes de Whitefield. No século VIII, anote isso daí, no século VIII, os valdenses circulavam pela Europa Central propagando o Evangelho. Durante o século IX,
um bando de corajosos pregadores, conhecido como os Lollardos, foi enviado por John Wycliffe a proclamar Cristo às vilas e aos campos da Inglaterra. Wowell Wallace, contemporâneo de Whitefield, havia pregado ao livre ao país de Gales, mas nunca antes houve alguém como Whitefield em termos de escopo e de poder. Na verdade, desde as viagens missionárias do apóstolo Paulo no primeiro século, nunca a pregação evangelística tinha sido levada de forma tão direta às massas do mundo. Agora, faz atenção, porque agora começa aqui o momento que eu fico envergonhado. Em seus 34 anos de ministério, Whitefield pregou cerca de 18 mil sermões, muitas vezes a múltiplos de milhares. Se forem incluídas mensagens informais, como em lares particulares, esse número chega facilmente a 30 mil sermões, talvez mais. Era comum pregar 3 sermões por dia, e não era raro 4. 3 sermões. Irmãos, 3 pregação por dia, e não era raro 4 pregação por dia. Estimativas conservadores são que ele tenha falado 1000 vezes a cada ano. Irmãos, pregou 1000 vezes por ano, durante mais de 30 anos. Somente nos Estados Unidos, estima-se que 80% dos colonos o ouviram pregar. Isso quer dizer que Whitefield foi visto por mais colonos americanos do que George Washington. O nome de Whitefield era mais amplamente conhecido pelos habitantes coloniais norte-americanos do que qualquer outra pessoa viva, com exceção da realeza britânica. Acredita-se que Whitefield tenha pregado a mais de 10 milhões de pessoas no decurso do seu ministério. Um número inacreditável. Irmãos, isso que eu estou falando aqui com vocês, não é agora que tem Instagram, que tem Facebook, não, mas aqui agora ele fez uma videochamada. Não, eu estou falando com você numa época que não tinha internet, que não tinha estádio de futebol com muita gente lá dentro. Eu estou te falando de uma pregação do Evangelho que ele tinha que ir no lugar pregar. Ele tinha que ir lá no lugar. Agora você imagina a destreza, a entrega de Whitefield. Você imagina como Whitefield tinha que ir para pregar a palavra do Senhor. Eu estou te falando de alguém que pregou para mais de 10 milhões de pessoas, pregou mais de 1000 vezes no ano, pregou 3, 4 vezes pregação por dia. Olha, Whitefield talvez tenha feito difíceis viagens à América. Whitefield atravessou o Oceano Atlântico 13 vezes com um propósito expresso da pregação do Evangelho. Passou quase 3 anos da sua vida em um navio com o fim de pregar a palavra de Deus. Ao todo, cerca de 8 anos da sua vida foram passados na América. Fez 15 viagens à Escócia, 2 à Irlanda, uma a Gibraltar, uma a Bermuda e uma à Holanda. Desse alcance sem paralelos, Whitefield podia dizer de verdade: o mundo inteiro é a minha paróquia. Onde quer que o mestre me chama, eu estou pronto a ir e pregar o evangelho do eterno. Desde o tempo dos apóstolos, os anais da história da igreja não documentam nenhum outro indivíduo que possuísse tanta ambição pelo evangelho, incansável determinação. Os contemporâneos de Whitefield nunca encontraram outro igual. O grande compositor de hinos inglês William Cowper se maravilhava porque em Whitefield os tempos apostólicos pareciam ter voltados para nós. Outro famoso hinólogo, John Newton, declarou: como pregador, se alguém me perguntasse quem é o segundo melhor que eu tenho ouvido, eu não saberia dizer, mas quanto ao primeiro, é o Sr. Whitefield. Excede tanto a todos os demais homens do meu tempo, e eu não hesitaria em dizer. O renomado compositor de hinos, Augustus
Toplady o elogiou como o príncipe dos pregadores, o apóstolo do Império Inglês e o mais útil ministro que surgiu desde os dias apostólicos. Os maiores pregadores da história são os mais fortes admiradores de Whitefield. D.C. Riley, notável pregador e escritor, afirmou: creio que nenhum pregador inglês tenha possuído uma combinação tão completa de excelentes qualificações quanto Whitefield. Repito a minha opinião, Whitefield permanece único. O indisputável príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, que nós ainda vamos estudar a vida dele aqui também. Spurgeon disse: frequentemente ao ler sobre sua vida, fico consciente de distinto reavivamento em qualquer direção que eu olhe. Ele vivia. Outros homens parecem estar apenas vivos pela metade, mas Whitefield era totalmente vida, fogo, asas, força. Meu modelo pessoal, se for possível algo assim, em subordinação ao meu Senhor, é George Whitefield. Com passos desiguais, deverei seguir o seu glorioso caminho. O único mentor de Spurgeon na pregação foi Whitefield. Em seu livro de sermões, Whitefield ele escreveu: Charles Haddon Spurgeon, que admira Whitefield como chefe dos pregadores. Irmãos, ele colocou a vida dele em prol do reino. Vocês têm noção disso daqui? Eu falo com os irmãos uma coisa, que às vezes eu canto um hino na igreja, né? Os irmãos cantam um hino: eu gastarei minha vida aos teus pés, eu gastarei minha vida diante do Senhor e tal. Quando eu leio a história desses homens, desses heróis de fé, desses pregadores do evangelho, parece que eu ainda nem aceitei Jesus. Parece que eu ainda não entendi o que é o evangelho. Porque hoje em dia, meus amados, nós já estamos achando sacrifício e uma vez na semana no culto. Hoje em dia, nós já estamos achando sacrifício chegar no horário na igreja. Hoje em dia nós já estamos achando assim demais, mas demais, a gente chegar meia hora antes. A gente já está achando isso assim, uma coisa fora da curva, né? Não, isso aqui é demais. Olha para você ver, eu cheguei 15 minutos antes do culto começar, eu tô crente demais, sabe? Talvez se alguém andasse comigo aí todos os domingos, falaria assim, igual tem alguns que andam, falaria assim: não, nós estamos fazendo demais, nós vamos em 2 cultos no domingo, nós vamos em Bruxelas e em Namur, nós estamos fazendo muito para o evangelho. Só que a vida de Whitefield me constrange, porque esse homem pregava 3, 4 vezes por dia, pregação, cortava o Atlântico de navio, pregava no navio, chegava nos Estados Unidos, pregava lá, vivia pregando, em colônias, em tempo, em fora de tempo. Se tem alguém que pode falar que gastou a vida para o evangelho e para Deus, são homens como esse. E eu fico envergonhado, porque às vezes a gente ora 2 vezes na semana e já quer chegar no culto falando com Deus: ó Deus, eu quero a minha bênção, e já quer colocar Deus na parede. A motivação da nossa vida hoje é Deus abençoar, é Deus dar vitória, é Deus abrir a porta para mim. E a motivação da vida desses homens não era Deus dar vitória, era eles pregarem o evangelho a toda criatura. Hoje a motivação do evangelho para nós são vitórias, bênçãos, milagres. Esses homens não estavam preocupados, meu irmão, em mudar de emprego. Esses homens não estavam preocupados em receber, na época lá, um nível de vida melhor. Eles não estavam preocupados do evangelho chegar na vida deles e eles melhorarem de vida e começarem a ficar ricos. Não! Eles estavam pregando a palavra de Deus. Viver bem no evangelho para esses homens era ganhar alma para Jesus. Era pregar em tempo e em fora de tempo. Isso me constrange. Me constrange. Porque a vida desses homens foram entregues
a pregação da palavra de Deus. E a minha vida hoje, a vida de muitos cristãos hoje, é pedir Deus bênção, pedir Deus vitória. E tem hora que, pasmem os senhores e senhoras, tem hora que a gente quer falar com Deus como se a gente estivesse fazendo demais, como se a gente estivesse sofrendo demais. Oh Deus, olha aí como é que está a minha vida, que eu estou fazendo, eu estou acontecendo, eu estou me entregando, eu não estou faltando os cultos, como é que o Senhor não me abençoou ainda? Esses homens não clamavam bênção a Deus, esses homens pregavam o Evangelho e entendiam que eles tinham nascido para pregar o Evangelho. Há quanto tempo a gente não prega o Evangelho? A gente não vive, qualquer coisinha que a gente faz, a gente já coloca como se fosse um sacrifício surreal. Irmãos, eu vou continuando a leitura. Como foi com Moisés no Egito, Paulo em Roma, Lutero em Wittenberg, Deus coloca os seus servos escolhidos em épocas decisivas da história, quando é necessária uma voz para promulgar a causa do seu reino. Nos poderosos reavivamentos do século XVIII, no tempo de renovação espiritual, diferente de qualquer outro na história da igreja, Whitefield foi essa voz, acordando a igreja de seu sono espiritual e fortificando a sua fé nos Deus vivo, o que tornou Whitefield um evangelista tão efetivo na propagação do evangelho de Jesus. Da perspectiva divina, Deus soberanamente escolheu usar a George Whitefield simplesmente porque isso o agradou. Mas em termos humanos, quais eram as virtudes dadas por Deus que qualificarem esse incansável pregador para ser usado de maneira tão poderosa? Irmãos, é incrível como Deus levanta uma voz, como Deus levanta uma pessoa. E talvez você que vai ouvir esse estudo pensa, pastor, mas isso aí não é para mim, né? Eu já passei da época, né? Eu já passei do tempo, até hoje não aconteceu. O Whitefield, ele é um tipo do caso, porque parece que eu estou falando aqui de um super-homem, né? Não é. O Whitefield é o tipo do caso daquela pessoa que ouvia do evangelho, mas ainda não era convertido. Ele estava ali no contexto, mas ele não era convertido. Ele estava passando a sua vida nos 16, 17 anos. Esse homem, ele passava por problemas, mentira, xingamento, furto. Ele roubava. Ele não era convertido. Ele só ouvia falar do evangelho. Foi com 18 anos que ele entra para a faculdade, aí que ele vai começar a ter um contato, aí que ele vai começar a ter um contato com a palavra de Deus de uma forma um pouco mais próxima. Entende? Então, assim, não ache você que um pregador desse quilate, como George Whitefield, chegou pronto, começou pronto. Não, senhoras e senhores, nada disso. Deus moldou a vida dele. Deixa Deus te moldar. Meu irmão, você que está ouvindo essa reflexão, esse estudo, deixa Deus te moldar. Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus te mostrar caminho. Deixa Deus te mostrar direção. Deixa Deus fazer. Sabe, ninguém nasceu pronto, ele não começou pronto, ele não começou com tudo ali já crente. Nossa, esse homem com 5 anos de idade já era um profeta. Não, ele errava como muitos erram, fracassou em pontos que muitos fracassam, estava carente em pontos que muitos estão carentes. Pastor, mas qual que é a diferença do Elias Barbosa para o Whitefield? É que quando o Whitefield se entrega, ele se entrega de uma maneira que me constrange. Olha para você ver, o momento que começa a acontecer a mudança ali na vida de Whitefield. Perto do final do primeiro ano de Whitefield em Oxford, já na faculdade, né, irmãos? Charles Wesley, futuro escritor de hinos, o apresentou a um pequeno grupo de estudantes conhecidos como Clube Santo de Oxford.
Incluído nesse grupo estava o irmão de Charles, John Wesley, é outro que nós vamos estudar qualquer dia aqui também, John Wesley. E 10 outras pessoas que se reuniam para buscar uma vida religiosa moral. A despeito de sua rígida disciplina na leitura e estudo bíblico, oração, jejuns e serviço cristão, nenhum sequer desses jovens estudantes era convertido. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eles se reuniam para ler, para estudar, para fazer jejum e tudo mais, porém, nenhum era convertido. Irmãos, não se engane, não se engane. Não adianta só ir na igreja de Deus, você tem que conhecer o Deus da igreja. Não adianta, eu disse isso um dia desse para um jovem aqui em Namu. Eu estava conversando depois do culto. E ele falou assim, eu estou vindo agora, né? Porque eu já frequentei muita igreja, mas eu quero conhecer mais. E eu falei com ele, agora é o momento que Deus vai te dar a oportunidade. Porque você conheceu a igreja de Deus. Mas Deus vai te dar a oportunidade de você conhecer o Deus da igreja. É diferente. É diferente. Uma coisa é você ir na igreja. Você abrir a Bíblia, você lê um salmo. Você está ali, né? Vai no culto, levanta a mãozinha, dá um aleluia. Mas não conhecer a Deus, não conhece Deus de fato. Você vai na igreja, mas não conhece Deus de fato. Esses jovens aqui estudavam a Bíblia, liam, jejuavam, mas ainda não eram convertidos. Eu peço a Deus para que Deus derrame da sua conversão, do seu arrependimento no coração da igreja, no seio da igreja. Por quê? Porque aí nós teremos pessoas convertidas. Há uma diferença de convencidas e convertidas. Tem gente que é convencido, mas ainda não foi convertido. São aquelas pessoas que têm o evangelho na teoria, conhecem, sabem, está na mente. Sabe até falar o Salmo 91, olha que coisa linda, mas a ele ainda não foi convertido. O evangelho ainda não virou uma prática na vida dele. O relacionamento que ele tem com Deus é só domingo pela manhã. Ele não ora durante a semana, ele não lê Bíblia durante a semana, ele não prega durante a semana. O evangelho para ele é igual o clube de bocha, só encontra uma vez na semana. Não. O evangelho tem que te mudar, tem que te converter, tem que te transformar. Você não anda nos mesmos lugares que andava, não entra onde entrava, não faz o que fazia. Evangelho tem que ter conversão. Você não pode ser convencido apenas, mas tem que ser convertido. Vou continuar. Tão exigente era Whitefield em seus esforços de justiça própria para merecer a salvação, que sua severa disciplina fez com que sofresse uma fraqueza física que durou por toda a sua vida. Na urgente procura de ser aceito por Deus, Whitefield recebeu um livro de Charles Wesley na primavera de 1735. Era sobre o novo nascimento e tinha o título A Vida de Deus na Alma Humana, escrito por Henry Scorgal. Ali Whitefield aprendeu que o caminho da salvação não era por suas próprias obras religiosas, mas tão somente pela regeneração divina. Sob tremenda agonia e convicção reconheceu: preciso nascer de novo, ou serei condenado. Aos 21 anos de idade, Whitefield foi regenerado pelo Espírito Santo e depositou sua fé em Cristo. E ele confessou: um homem pode frequentar a igreja, fazer suas orações, receber o sacramento e, no entanto, não ser cristão. Senhor, se eu não for cristão, se eu não for um cristão autêntico, por amor de Jesus Cristo, mostra-me o que é o cristianismo, para que eu não seja condenado em última instância. Leio um pouco adiante, e o engano foi descoberto. Diz o autor, os que conhecem alguma coisa da religião sabem que é uma união vital com o Filho de Deus, Cristo formado no coração. Que raio de vida divina rompeu então sobre a minha pobre alma. Irmãos, olha para você ver esse detalhe. Ele cai a ficha que ele frequentou a igreja durante anos,
mas ele ainda não tinha nascido de novo. Ele não tinha encontrado o Deus da igreja. Eu sempre ouvi, desde quando muito novo na igreja, que é possível você frequentar cultos, é possível você ser batizado, é possível você estar ali, ser líder de departamento, é possível você cantar, é possível você pregar e no último dia ir para o inferno. Por quê, pastor? Que é isso? Porque você não foi convertido. Você não teve experiência com Deus. Igreja, meu irmão, não é clube que você faz inscrição e está salvo. É necessário uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus. Irmãos amados, eu falo isso com temor e tremor nessa noite. É necessário uma experiência com Deus. É necessário um rasgar de alma, uma entrega de coração. Irmãos, não se engane. Ah, mas eu estou na igreja, eu tenho uma carteirinha, eu canto, eu prego. Se não for convertido, se não tiver uma experiência com Deus. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 tinham lâmpada. As 10 tinham lâmpada acesa. As 10 tinham azeite na lâmpada. As 10 tinham a mesma roupa. As 10 estavam no mesmo lugar. E as 10 dormiram. Até aqui, tudo igual. Só que tinha 5 que levou azeite de reserva. O único diferencial na parábola das 10 virgens é que 5 tinham azeite de reserva. A roupa era igual, o lugar é igual, a lamparina é igual, a chama estava acesa igual, tudo era igual. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 dormiram. Até as prudentes dormiram. Mas elas tinham azeite de reserva. Experiência com Deus. Vida com Deus. Vida de oração. Vida de clamor. Quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você tem orado por dia? Quantas vezes você tem orado diariamente? Quantas vezes você tem lido a Bíblia? O negócio é que a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e fala, Deus, eu quero ser assim como ele. A gente olha para Agostinho de Hipona, que nós também ainda vamos estudar, Deus, eu quero ser assim como ele. A gente olha para a vida do homem que nós estamos estudando aqui um pouquinho sobre a vida dele, George Whitefield, e a gente fala, nossa, eu quero ser como esse homem. Pregar, cruzar Atlântico, pregar em nações, viver o evangelho, pregar 3, 4 vezes por dia. Esse homem, o George Whitefield, o apóstolo Paulo, a vida deles era a pregação do evangelho. Não tinha mais nada mais importava. Nada mais importava. E nós ainda vamos estudar aqui sobre a vida de Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, que para mim é a referência máxima da pregação. Ele falou, um dia o pessoal da igreja chegou para Spurgeon e falou assim, pastor, desse jeito, pregando desse jeito, levando a palavra, viajando, estudando, pastoreando, pastor, desse jeito o senhor não vai durar muito, o senhor vai morrer, o senhor não vai aguentar. E ele falou assim, quisera eu ter 50 vidas, porque as 50 vidas eu daria para o Senhor. E se eu pudesse destruir 50 corpos no trabalho do Senhor, eu destruiria meus 50 corpos, mas cumpriria a vontade de Deus na terra. Irmãos, isso me constrange. Quando eu vejo esses homens falando isso, isso me arrebenta. Isso me dilacera. Sabe, é como se eu olhasse essas frases e colocasse um espelho e olhasse assim dentro dos meus olhos e eu começasse a falar comigo mesmo, eu preciso ser crente, eu preciso ser cristão, eu não sou cristão perto desses homens. Esses homens entregaram a vida para pregar o evangelho, entregaram a vida para fazer a vontade de Deus. E a gente, se entregar um folheto na rua, a gente já fala assim, nossa, eu tô demais, eu tô estourado. Que eu tô fazendo uma vontade de Deus que eu tô até com medo. Irmãos, nós fazemos tão pouco.
O tempo que nós deixamos para Jesus é o resto. O tempo que nós deixamos para Jesus é o que sobra. Esses homens colocaram a vida para pregar o Evangelho, colocaram a vida para pregar a palavra de Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, você que está ouvindo na aula e você que vai ouvir depois na internet, no Spotify, que essa chama queime no seu coração, que essa chama queime na sua vida. Em outra aula eu ainda vou falar mais um pouco sobre a vida de Whitefield, vou falar sobre a vida de outros homens, mas que essa chama queime no seu coração, de pregar o Evangelho, de fazer a vontade do Senhor, de ir além, de fazer história. Quando o Whitefield realmente é convertido, quando o Whitefield realmente passa pela conversão e muda de vida, é o momento que ele começa a pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Esses homens mudaram países. Você viu o que eu li aqui antes? Que teve colônias que George Whitefield era mais conhecido que George Washington, que era o presidente. E ele era mais conhecido porque toda hora ele estava lá pregando a palavra de Deus. Toda hora ele estava lá entregando uma mensagem. Enquanto esses homens tinham fôlego, eles estavam pregando, fazendo a vontade do Senhor. E quando nós vamos estudar aqui a vida desses homens, irmãos, vocês vão ver que eu citei o nome aqui de um que chama John Wesley. O John Wesley é um dos que viveu mais tempo, parece que morreu com 91 anos de idade, depois nós vamos ver certinho. Mas os outros morreu tudo novo. Tudo novo. Esses homens não viveram muito. Mas o que viveram de vida nessa terra, eles colocaram aos pés do Senhor Jesus. Eles colocaram diante do Senhor Jesus. Irmãos, eu digo para vocês, o mesmo Deus de George Whitefield é o Deus da nossa época. O mesmo Deus de Charles Spurgeon, o mesmo Deus do apóstolo Paulo, o mesmo Deus de Agostinho de Hipona, o mesmo é o Deus de nós hoje. É o nosso Deus. Pastor, se o Deus é o mesmo, por que eu não sou usado igual ele? Ou eles? Porque falta o meu joelho estar no chão. Falta a minha alma estar rendida. Falta o meu espírito estar desejoso. Falta. Enquanto Isaac for mais valioso que Deus, e eu não colocar Isaac no altar para Deus, Deus não vai me usar tremendamente. É necessário que Isaac esteja no altar. É necessário que os meus sonhos estejam no altar. Os meus projetos estejam no altar. Os meus desejos estejam no altar. E enquanto Isaac não estiver no altar, o que mais importa para mim, eu colocar no altar. Eu amo a minha empresa. Coloca ela no altar. O mais importante na sua vida tem que ser Deus. O negócio é que a gente fala assim, não, eu amo a Deus, mas se Deus pedir Isaac para nós escolhemos Isaac e renegamos Deus. Esses homens colocavam Deus em primeiro lugar na vida deles. Esses homens colocavam Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos. Nós queremos escrever uma história ímpar, mas não queremos entregar o tanto que eles entregavam, que eles se entregavam. Nós queremos orar, milagres acontecerem, pregar o Evangelho, mas nós não queremos sacrificar, nós não queremos colocar diante do Senhor. Irmãos, o mesmo Deus que usou esses homens é o mesmo Deus que quer nos usar em Bruxelas, que quer nos usar em Namu, que quer nos usar na Europa, que quer nos usar para cruzar os oceanos. Esses homens não tinham limites. Eles não tinham fronteiras, eles pregavam, eles iam, eles cortavam oceanos. Qual é o desejo da pregação do Evangelho que tem na nossa alma, no nosso coração?
Irmãos, eu não quero ser conhecido como o pessoa que trabalha com giproc, né, com masticagem. E também, né, era pregador, também era pastor. Não, eu quero ser conhecido como alguém que é pregador do evangelho. É alguém que leva o evangelho. Whitefield entregou sua vida para pregar a palavra, para ensinar, para admoestar, para doutrinar. Entregou a sua vida. Eu quero ser conhecido como alguém que entrega a minha vida no altar. Não é só levantar a mão e falar assim, minha vida eu entrego para o Senhor Jesus e tudo mais. Não, é viver essa entrega. É viver essa entrega. Esses homens faziam coisas inimagináveis e falavam assim, meu Deus, eu me perdoa que eu estou fazendo pouco. E hoje em dia nós temos a inversão dos valores que eu já disse. Nós fazemos pouco e achamos que é muito. Meu Deus, eu já estou fazendo até demais. E a gente acha que está fazendo para a igreja, para o pastor, para o fulano, para o Petrano. Não! Esses homens faziam o que faziam e consideravam pouco. Irmãos, um avivamento chegará. Grave essas palavras, um avivamento chegará. Almas serão salvas. O mesmo avivamento que tocou a época de Whitefield é o avivamento que eu creio que tocará a nossa época. E Deus usará a nossa vida. Quando nós nos entregarmos, quando nós nos colocarmos diante do Senhor, quando nós nos entregarmos de todo o coração, não só um pouquinho, não um evangelho ou uma espiritualidade fragmentada, diminuta, pequenina, ínfima, não! Uma entrega total, uma entrega 100%. Vai ser nesse dia que nós vamos viver milagres, que nós vamos viver grandes ações do Espírito Santo, como Whitefield viveu. Nós ainda vamos ter mais estudos, talvez sobre a vida de Whitefield, sobre a vida de outros grandes homens de Deus, para que isso possa sacudir a minha alma, porque o tempo está passando. Ontem mesmo eu fiz 33 anos de idade. O tempo está passando. O que eu estou fazendo? Qualquer dia desse é seu aniversário, o tempo está passando. O que você está fazendo? O que você já construiu no reino? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantos lugares você pregou a palavra de Deus? A gente geralmente tem uma listinha dos lugares que a gente quer conhecer, né? Eu quero conhecer a Grécia, eu quero conhecer Maldivas, eu quero conhecer os Estados Unidos. Ok. Qual que é a sua lista de pregação? Quais os lugares que você vai pregar? Quais os próximos destinos que você vai pregar? Quantas almas você quer ganhar para Jesus esse ano? Já colocou? Já colocou quantas almas que você quer ganhar para Jesus esse ano? As nossas metas, meus irmãos, não podem ser terrenas. As nossas metas têm que ser espirituais. Vamos nos entregar. Vamos adiante. Deus tem coisa grande para nós. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração, né? Depois nós abrimos aqui algumas perguntas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor amado, porque fizemos um breve estudo e comentário sobre a vida de George Whitefield, um pregador, Senhor amado, que o Senhor levantou no século XVIII, que viveu num cenário de perseguição, de apostasia, que a palavra do Senhor estava sendo perseguida. Nesse cenário que tudo está contra, o Senhor levantou ele para ser usado pelo teu Espírito. Jesus, nós pedimos a ti, eis-nos aqui. Eu oro agora com os teus filhos e eu digo, eis-nos aqui. Nos usa, nos capacita, nos levanta. Deus de George Whitefield, de John Wesley, Deus de Charles Spurgeon, Pai, nos usa no 2024, nos usa esse ano, nos capacita, nos faz ganhadores de almas, nos faz pregadores do teu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.